Glória a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Amém? Estamos alegres, felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos abençoado. Amém? Hoje é culto de doutrina e nós estaremos aqui dando seguimento ao estudo para a glória de Deus. Amém? Eu convido a igreja que venha se colocar de pé para que venhamos fazer uma oração para darmos abertura a este trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, é diante da Tua presença nesta noite que se encontramos para bendizer e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Toma a direção, fala aos nossos corações, alimenta-nos com a Tua palavra, Pai. Opera maravilhas em nosso meio, Senhor, curando, salvando, libertando, fazendo a Tua santa vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar. A irmã Iraci aqui com a oportunidade para estar entoando 3 hinos da harpa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 5. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, com Pai a promissão. Aleluia. Sedenta alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar também o hino de número 10. Glória a Deus. Que a igreja possa me ajudar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, ó Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó
Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Glória a Deus. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluia. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos sempre estar louvando a Deus, porque o Senhor é bom, é maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus aleluia. Santo, Deus Vivo, Deus de poder e de Deus glória. de poder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar também o hino número 17. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo, Glória a Deus Deus, Vivo, aleluia. Deus de poder e glória. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas espaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim. Aleluia. Jesus me convida, Glória a eu Deus. suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do céu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, Glória a Deus. da ave o cafido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já Glória a Deus, quer aleluia. assim da gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas disfarço,
buscando a luz. Oh, maravilha! Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Aleluia! Eu convido a igreja que venha se colocar de pé para que venhamos fazer menção da palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Oséias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12, aquela leitura costumeira. Estarei lendo um versículo, o Jefferson outro, a irmã Iraci outro, e assim sucessivamente, para a glória de Deus. Amém? Oséias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Glória a Deus. Que nos diz assim o primeiro versículo: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, mentir, matar, ocultar, adulterar, fazem violência, com ato sanguíneo, seminário, segue imediatamente ao outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, como os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o caminho, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Isso que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem a oferta do pecado do teu povo, pela transgressão dele, quem deseja ouvir. Por isso, como meu povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A luxúria e o vinho do bolso tiram voz. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara de responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Eterno Deus de maravilha e de bondade, graças te damos, ó Pai querido, por esta palavra maravilhosa, Deus, que ela venha fazer aquilo que aprove a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Abençoa, toma direção, fala a cada um de nossos corações, Senhor. Usa-nos como instrumento afiado em tua obra, é o que nós te pedimos, em o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Nesta noite nós estaremos aqui falando a respeito da salvação, a doutrina da salvação ou a soteriologia. Louvado seja o santo nome do Senhor. É uma doutrina fundamental para todos nós. É a respeito da salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Amém? Nós ensinamos que a salvação é totalmente pela graça de Deus, fundamentada na redenção de Jesus. Já vai abrindo aí para mim no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12, e o outro abre para mim em Efésios, capítulo 1, versículo 7. No mérito do sangue derramado e não por méritos pessoais ou obras. Então é isso aí que nós vamos entender agora, que a salvação
ela é totalmente pela graça de Deus. Alguém achou aí João, capítulo 1? João ou Evangelho? Evangelho de João, é a mesma coisa. 12. Pode ler. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então está aí, pela redenção de Jesus. É a graça de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. A todos quanto o receberam. É preciso receber o Senhor Jesus Cristo para adquirir a salvação. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 7, Jefferson. Pode ler. E quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém? O qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Louvado seja Deus. Veio para mim também aí, continuando em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, e o outro aí procura 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Amém? 2 de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então a salvação é totalmente pela graça de Deus, no mérito do sangue derramado, e não por méritos pessoais ou obras, como foi lido aqui pelo Jefferson em Efésios 2, 8 a 10. Louvado seja o santo nome do Senhor. A irmã Iraci já pode procurar para mim aí 1 Pedro. Achou? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pode ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Então não foi pelas obras, ou pelo que o pai ou a mãe fez, mas pelo, louvado seja o santo nome do Senhor, pelo precioso sangue. Amém? Como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Então a salvação, ela vem pela graça de Deus, né? Na redenção de Jesus Cristo, no mérito do seu sangue derramado. Amém? E não, ninguém fez nada para merecer isso. Nós somos salvos pela graça. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ensinamos que a justificação, vê para mim em Romanos 8:33. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho 8:33 no Romanos. Aqui para nós fazemos aqui menção dessa leitura. 8:33 que diz assim, olha só. Que ensinamos que a justificação é um ato pelo qual Deus declara justo todos aqueles através da fé em Jesus. Amém? Olha só aqui o 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então vemos aí que nós somos justificados. Amém? Por Deus, nosso Pai. Amém? No sangue de Cristo Jesus. Amém? Justo todos aqueles que através da fé em Jesus arrependeram-se dos seus pecados. Lucas capítulo 13, versículo 3. E o outro abra para mim, Atos capítulo 2, versículo 38. Lucas capítulo 13, versículo 3. E Atos capítulo 2, versículo 38. Quem achou pode ler. Não, está Lucas primeiro. Lucas 13, 3. 3. Não vos digo, antes se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém? Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes. Amém? Está aí
A justificação é o ato pelo qual Deus declara justo todos aqueles que, através da fé em Jesus, arrependem-se dos seus pecados. Então a palavra está dizendo aqui, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente morrereis, perecereis. Amém? Atos capítulo 2, versículo 38, para confirmar, irmãos. Atos capítulo 2. O irmão Iraci já pode ir lá para Romanos 2 e 4. 2 e 8. Pode ler. E havia muitas coisas no cenáculo onde estavam juntos. Atos 2, 38. Esquecendo-se muito, principalmente pela palavra que disseram, não vieram mais do seu rosto e acompanharam o teu nome. É 2, 38. Respondeu-lhes Pedro. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Arrependei-vos. É preciso haver arrependimento para alcançar a salvação. Louvado seja o santo nome do Senhor. Também aqui está falando Romanos 11, 18. Vamos ver o que diz 11, 18. Achou? Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. 11, Atos 11, 18. Você está em Romanos, não? Então, é Atos. Atos, Romanos é o que eu te falei que é 2 e 4. Atos capítulo 11, versículo 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O arrependimento para a vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora sim, Romanos capítulo 2, versículo 4, e o Jefferson já vai lá para 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Romanos, pode ler. 2, 4. Oh, Jesus. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Amém? É a bondade de Deus, louvado seja Deus. É o ato pelo qual Deus declara justo todos aqueles que, através da fé em Jesus, arrependem-se dos seus pecados. Amém? Estão se perdendo aí na vida, né? Estão apanhando. Louvado seja Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 7, o versículo 10, Jefferson. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo, ela opera a morte, mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Amém? A pessoa precisa se arrepender. Isaías, vê lá para mim, Isaías, irmã Iraci, ou Jefferson, o que achar? Isaías capítulo 55 e o versículo 6 e 7. Isaías 55, versículos 6 e 7. 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Converta-se ao Senhor, é a palavra. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá. Louvado seja o santo nome do Senhor. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico
em perdoar. Isso aí é a atitude da salvação, não é verdade? E confessam-no como soberano Senhor. Olha só, tem que crer em Cristo Jesus através do sangue, amém? Ter fé em Cristo, e tem que ser justificado através de um ato pelo qual Deus declara todos justos, né, através da fé em Cristo Jesus, e tem que confessá-lo como soberano. Vamos ver aí Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, e o outro abra para mim em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. E o outro, 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo 3. Achou? Quem achou Romanos? Romanos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Glória a Deus, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, reconhecendo Deus como soberano. Amém? 1 Coríntios 12, 3. Pode ler. Portanto, nos quer fazer com que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém? Somente pelo Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Deixa eu ver aqui a continuação. Dê lá para mim, então, 1 Coríntios 12, 3 agora. Você leu o primeiro, não foi? Ou você leu o segundo? Agora, então, 2 Coríntios 4, 5. Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. A Cristo Jesus como Senhor. Amém? Louvado seja Deus, Ele é soberano. Filipenses, irmã Iraci, capítulo 2, o versículo 11. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele é soberano. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, como a palavra do Senhor nos ensina. Louvado seja Deus, aleluia. Segundo Filipenses 2, capítulo 2, versículo 11. Vamos lá. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Olha só, Ele é o Senhor para a glória de Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele é maravilhoso. Esta justiça é separada de qualquer virtude ou obra humana. Romanos capítulo 3, versículo 20. E o Romanos capítulo 4, versículo 6. Vamos ver lá que não tem participação nenhuma do ser humano. Romanos 3 e 20 e 4 e 6. Pode ler. Porque, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem conhecimento do pecado. Amém? Então, olha aí, pela lei, a lei é obra do homem. A lei é obra do homem, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Você pode ser bom. Você pode ser uma pessoa de bom caráter, boa índole, você pode só estar praticando bom. Constantemente, como a palavra está dizendo, constantemente. Só que para Deus, na hora do termo salvação, para Deus não tem nenhuma importância. Para Deus, a importância é se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e praticar as atitudes boas. Louvado seja Deus, aleluia. Quem achou o outro? 4 e 6. 4 e 6. Assim também para que declara bem-aventurado o homem em Deus e muda a justiça sem as obras. Viu? Amém. Olha só, aqui diz assim, só isso mesmo.
4:6. Aqui diz assim, ó. Independentemente de obras, bem-aventurado é aquele homem que Deus lhe dê justiça. Olha que beleza, olha que coisa linda. Não adianta. O que Deus está olhando para o homem é se realmente o homem é merecedor da salvação em Cristo Jesus. Se ele realmente está com o coração convertido a Deus. Amém? Louvado seja Deus. E consiste em aceitar o sacrifício vicário de Jesus para a redenção dos nossos pecados. Colossenses, vamos ver lá, Colossenses capítulo 2, versículo 14, e o outro vai lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quem achou Colossenses, capítulo 2, versículo 14, pode ler. Achou Colossenses? Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Eu achei aqui Colossenses, vamos lá. Achou? Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. 1 Pedro, olha aí que coisa linda. Você veja bem, sacrifício vicário, certo? Foi um sacrifício que Jesus Cristo fez e que não é preciso ser feito outro. Ele foi encravado na cruz, pela vontade dele. Entendeu? Esse é o sacrifício vicário. Pode ir lá para mim lá. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 24. Pode ler. Levando ele mesmo o seu corpo os nossos pecados sobre madeira, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e nossos feridos por sarados. Amém? O meu diz assim: por suas chagas foste sarados. Louvado seja Deus. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Ele levou os nossos pecados. Ele se entregou por nós. Ele sendo justo, ele sendo fiel, ele sendo santo. Ele se entregou por nós, se encravando no madeiro. Amém? Este aí foi o sacrifício vicário de Jesus. Né? E além do mais, depois nós falamos tudo isso aqui, imputar a justiça de Cristo a nós. Vamos ver aí como que a justiça de Cristo vai ser imputada a nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E o outro abre para mim 2 Coríntios. Um no primeiro, 1 Coríntios 1, 30, e o outro 2 Coríntios 5, 21. Isso. Pode abrir primeiro. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém. Então nós somos dele em Cristo Jesus. Nós somos do Senhor. Amém? Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, olha só, sabedoria, justiça e santificação. Amém? Louvado seja Deus e a redenção. Então chegou em nós a redenção, chegou em nós a santificação, chegou em nós a justiça e a sabedoria. Louvado seja o santo nome do Senhor. 2 Coríntios 5, 21. Achou, James? Pode ler. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Para que nele fomos feitos justiça de Deus. Em Cristo Jesus. Amém? Então aí estamos sendo justificados, estamos sendo regenerados, estamos sendo santificados. Em Cristo Jesus. Este é o meio da salvação. Louvado seja Deus. Confessando com a boca. Amém? Crendo no coração. Amém? Louvado seja Deus. Ensinamos que a regeneração é um trabalho sobrenatural do Espírito Santo, através do qual, olha aí, através do qual uma natureza e uma vida divina é dada. Veja bem, olha que coisa linda. Nós vamos ter uma natureza e uma vida divina, e a Bíblia vai confirmar lá em João, capítulo 3, versículos de 3 a 7, e o outro abre para mim em Tito, capítulo 3, versículo 5. João 3, capítulos de 3 a 7. Pode ler. 3 a 7. Evangelho.
Evangelho. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que não é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Necessário vos nascer de novo, uma nova vida e uma nova natureza. Amém? Louvado seja Deus. Tito, capítulo 3, versículo 5, irmã assim. Pode ler. Não pelas obras de justiça que houvessemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Não por obras de justiça. Olha que coisa linda aí, ó. Não por obras de justiça praticadas por nós. É o que eu falei. Pode ser bom, pode ser bacana, maravilhoso, mas diante de Deus, em termos de salvação, só em Cristo Jesus, só aceitando Jesus. O homem por si próprio, por sua natureza, por sua bondade, não vai chegar diante de Deus. Ele vai chegar diante de Deus, obviamente, tendo esses atributos aí, mas recebendo Jesus como Senhor e autor e consumador da sua fé. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Olha também aqui o que diz. É instantânea e executada unicamente pelo poder do Espírito Santo através da instrumentalidade da palavra de Deus. João 5:24. Vamos ver se é instantâneo aqui. Aleluia. A vida, que nós vamos receber a vida divina e a natureza. 5:24. O Evangelho de João. Pode ler. 24. Na verdade nos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Terá a vida eterna. Olha aí. Louvado seja Deus. Passou do juízo. Amém? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Coisa linda, coisa maravilhosa se vir ao Senhor. Quando o pecador arrependido responde em fé à divina provisão da salvação, ele recebe a vida divina, a vida em Cristo Jesus. Amém? É automático. É automático. Louvado seja Deus, aleluia. A genuína regeneração é manifestada por frutos dignos de arrependimento ao se demonstrar atitudes e condutas contingentes com o testemunho cristão. Está aí. Então, essa aí é a regeneração. Ela vai ser mostrada através do seu fruto, das suas atitudes. A Bíblia até relata: aquele que furtava, não furte mais. Não é verdade? Então, a partir do momento que você estava seguindo o percurso, você recebeu Jesus em sua vida, você vai mudar de percurso. E a partir desse momento agora, você vai começar a ter uma vida de santidade. Procurar as coisas boas de Deus. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. E através da regeneração, ao receber uma nova natureza, que o homem se habilita a viver uma vida que vença o pecado e agrade a Deus. Olha aí. Interessante. E através da regeneração e ao receber uma nova natureza. Nós fomos regenerados, como foi lido, nós recebemos uma nova natureza. Agora, o que nós vamos procurar fazer? Nós vamos procurar agradar a Deus e vencer o pecado. Vamos ver lá o que diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 3. O Jefferson leu aquela hora. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 7. E o outro vai lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Pode ler. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilha de ter tido necessário que fosse renascido. Amém? Nicodemos, ele tinha uma dúvida, ele não sabia o que era nascer de novo. Ele entendia que ele tinha que, como que ele poderia entrar novamente no ventre da mãe. Ele não tinha noção, faltou a espiritualidade sobre a vida dele, o que Cristo Jesus explicou. É a questão da nossa regeneração, a questão da nossa fé em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo, se tornamos uma nova pessoa. Nicodemos não sabia, o Senhor estava explicando para ele. Amém? Glória a Deus. Então, a partir do momento que recebeu a Jesus, nós nascemos de novo. Nós somos uma nova pessoa, nós temos uma nova natureza. Vê lá para minha irmã, assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Agora é hora de vencermos o pecado e agradar a Deus. Como a Bíblia diz, porque fostes comprados por preço, por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós devemos ter uma santidade, preservar o nosso corpo. Para aqueles que olhem para nós, vejam que realmente há algo diferente em nossas vidas. Há algo de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus. Veja para mim Efésios capítulo 2 e o versículo 10. E também Efésios capítulo 5, versículos 17 e a 21. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pode ler. 2:10. Isso. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Pois somos feitura deles, olha só, somos criados em Cristo Jesus. A partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós nos tornamos, louvado seja Deus, criados nele. Amém? Para quê? Para as boas obras. Louvado seja Deus. Aleluia. E mais assim? 5:17, por favor. A 21. Isso. 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que a convida, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha só, falando ou cantando entre vós com salmos. Amém? Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso aí é a nova natureza. Porque até então, quando nós não tínhamos essa nova natureza, nós estávamos no mundo fazendo a vontade do príncipe do mundo, cantando as músicas do mundo, fazendo as mazelas do mundo, agradando a ele. Agora nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, temos uma nova natureza, temos a promessa de uma vida eterna, uma nova vida, e devemos agora fazer as coisas para agradar ao nosso Rei, ao nosso Senhor. Louvado seja Deus. Vejam para mim também Filipenses capítulo 2, versículo 12 e Colossenses capítulo 3, versículo 16. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e Colossenses capítulo 3, versículo 16. Filipenses 2:12. Sorte que, meus amados, assim como sempre, obedecerdes, não só na minha presença, mas agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e temor. Amém? Deus falando, Senhor Jesus Cristo, assim, pois, amados,
Amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, Cristo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né, mas agora na ausência, onde nós estamos aqui sendo consolados pelos Deus Espírito Santo, como nós aprendemos a doutrina retrasada. Louvado seja Deus, aleluia. Devolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Irmã Iraci, achou? Colossenses 3,16. Isso aí é tudo para nós vencermos o pecado. Pode ler. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? Isto aí que o Senhor está nos ensinando aqui, para nós estarmos cantando, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor com hinos, olha aí, ó, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Se nós formos pegar a música do mundo aí, não tem nada de cântico espiritual ou gratidão. Agradece a mulher, agradece o homem, agradece o cachorro, agradece a qualquer coisa, menos ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que o Senhor nos chama aqui para nós cantarmos hinos espirituais com gratidão em vosso coração. Porque nós fazendo isso aqui, nós iremos vencer o pecado. Porque o pecado não habita mais em nós. Agora quem habita em nós é Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vê para mim aí 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 4 ao 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 a 10. Pode ler. Eu errei aqui. Isso. 4 a 10. Pode ler. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, povo nisso, mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude e a virtude a ciência. E a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não nos deixarão ociosos nem estéreis no crescimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Até qual? Até o 10. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Amém? Então aí tem uma lição, um ensinamento como que nós iremos vencer o pecado. Iremos agradar a Deus. Não é verdade? Domínio próprio. Com perseverança, piedade e fraternidade, que é o amor. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Então está aí uma grande lição para nós vencermos o pecado e agradarmos ao nosso Pai bendito. Amém? Louvado seja Deus. Entendemos ser a eleição um ato baseado na presciência de Deus, pelo qual Ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação todos aqueles que de antemão sabia que o aceitariam. Olha que coisa linda. Isto é, somos eleitos em Cristo. Amém? Porque decidimos aceitá-lo. Porque se nós não quiséssemos aceitar a Deus, a Jesus, nós estaríamos aí no mundo largado, sem compromisso com Deus. Mas a partir do momento, veja bem que há uma união. Deus quer nos salvar, mas para nos salvar nós precisamos aceitar. O homem, Deus não pode de determinada maneira interferir. Vou salvar esse. Sendo que Deus é presciente, Ele tem conhecimento das coisas. É um atributo de Deus, é a presciência divina. Ele sabe de todas as coisas que vai acontecer no futuro.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas é preciso que dentro deste contexto de Deus, né, nós venhamos a aceitá-lo. Algumas denominações por aí que diz que através das nossas atitudes, né, nós somos salvos, que Deus já nos recebeu. E não é assim, é preciso receber a Deus. É preciso aceitá-lo. E vamos confirmar aqui Efésios, capítulo 1, versículo 4, e o outro vai para mim lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Efésios, quem achou em 1 Efésios, pode abrir. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios 4. 1 e o versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Ele nos escolheu. Deus, como a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu, porque Ele é onisciente. Amém? Ele é onipresente, onipotente. Louvado seja Deus. Ele tem a presença divina, que é um atributo de Deus. Então Ele já nos escolheu. Agora precisava nós aceitá-lo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. A salvação é individual. Amém? Louvado seja Deus. Veja lá para mim, confirma lá aí, mãe Jaci. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pode ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleito segundo Deus. Isso. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Amém? Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Amém? Para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Amém? Então está aí, somos eleitos. Somos eleitos, louvado seja o santo nome do Senhor, como a palavra nos ensina, nós somos eleitos. Mas porque decidimos. Porque tem muitas pessoas que estão aí no mundo, que elas são criação de Deus, mas não são filhos. Como a Bíblia nos ensinou lá onde a irmã assim leu, em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Mais uma confirmação aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos confirmar mais uma vez aqui, para a glória de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Viu? Antes dos tempos eternos, em Cristo Jesus. Olha aí, Deus já nos chamou. Amém? Louvado seja Deus, Ele que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não adianta o homem ficar achando que por si só merece o céu. Ele pode até achar que merece, mas mediante a palavra do Senhor, ele não chegará ao céu se não aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Amém? Ensinamos ser a eleição baseada na presciência divina, sendo consequência de uma fé prevista por Deus. Olha aí, presciência divina, atributo divino de conhecer o futuro. Ou seja, Deus já sabia de tudo, então Ele já nos chamou. E Ele já sabia que nós que estamos aqui, que a igreja do Senhor que está aqui, o aceitaria. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Andamos perdidos, largados, desraigados aí neste mundo, praticando as vontades do príncipe deste mundo, mas Deus já sabia que no momento exato nós o aceitaríamos. Olha que coisa linda. Ele já estava escrito, Jefferson e Garcia, a igreja do Senhor, irmão Edson, eles vão me aceitar. Esses aí eles vão seguir. Mas eles vão chegar lá na frente e irão me aceitar.
Louvado seja o santo nome do Senhor. A igreja do Senhor ela se constitui disso, pela presciência de Deus. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Ensinamos que cada crente, no mesmo instante em que aceita Jesus, é declarado posicionalmente santo. Olha aí, que coisa linda. A partir do momento, entende, que nós aceitamos Jesus, nós somos posicionados como santos. Antes pecador, agora santo. Oh, maravilha, aleluia, coisa maravilhosa. Esta santidade, ela não poderá ser confundida com santificação progressiva. Porque nós somos santos. Mas nós temos que se tornar o varão, a varoa perfeita, para morar no céu, que é a progressão. Amém? Então não devemos confundir. Uma, se tornamos santos. A outra é buscarmos a perfeição da santidade. Louvado seja Deus. Mas em uma posição não tendo nada a ver com a sua presente condição. Veja lá, Atos para mim, capítulo 20, versículo 32. E o outro vai para 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 2 e 30. Atos, quem achou Atos, pode ler. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 2 e o 30. E o 30. E Atos, capítulo 20, versículo 32. Isso. Pode ler. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar da herança entre todos os santificados. Entre todos os santificados. Olha aí. Somos santos. Ele temos a herança. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 2 e 30. Pode ler. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos por todos, em todo lugar e todo mundo, o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, a qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção. Amém? A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados. Olha aí, louvado seja Deus, santificados em Cristo Jesus. Nós somos santos em Cristo Jesus, porque Ele santo morreu pelos nossos pecados. E nós, reconhecendo que Ele morreu pelos nossos pecados, nós o aceitamos como Senhor das nossas vidas. E a partir do momento que nós o aceitamos, a Bíblia diz que nós somos santos. Louvado seja Deus. O 30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, ao qual se tornou da parte de Deus, olha só, sabedoria, justiça e santificação. Olha aí o que nós nos tornamos com Cristo Jesus em nossa vida. Santos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Imagine, veja para mim aí, 2 Coríntios, 1 Coríntios mesmo, quem tem 1 Coríntios 6 e 11, e o outro vai lá para 2 Tessalonicenses 2 e 13. Pode ler. 6 e 11. E é o que alguns têm sido mais hábeis sido levados, mais hábeis sido santificados, mais hábeis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito de nosso Deus. Amém? Tais fortes alguns de vós, olha aí que coisa linda, mas vós fostes lavados, mas vós fostes santificados, mas vós fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Alguém pode dizer, você não é santo. A Bíblia diz que nós somos santos. Está aqui escrito, porque nós fomos lavados, nós fomos redimidos, nós somos santificados em Cristo Jesus. Aleluia. A partir do momento que nós o recebemos em nossas vidas. Amém? 2 Tessalonicenses,
capítulo 2 e o versículo 13, irmã Iraci. 2:13. Isso. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém. Viu? Então essa é a palavra do Senhor. Tem muitos aí que não creram, estão vivendo ainda na iniquidade. Olha aí que coisa absurda. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Amém? Louvado seja Deus, aleluias. Veja para mim também Hebreus 2 e 11. E o outro, Hebreus 3 e 1. 2 e 11, pode ler. Porque assim que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de nos chamar irmãos. Amém? Pois tanto o que santifica como os que são santificados. Olha que coisa linda. Quem nos santifica? Jesus Cristo. Quem são os santificados? Somos nós. Amém? Todos vêm de um só. Tanto Deus, Jesus, que nos santificou, como nós que somos santificados, vemos de um só, como a palavra nos ensina. Aleluia! Por isso é que Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Jesus é o nosso Deus, e Ele é o nosso irmão, e nós somos irmãos. A igreja do Senhor há uma irmandade em Cristo Jesus. Pode ler o 3. 1. Por isso, irmãos santos, praticantes da vocação celestial, considerar Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Amém? Por isso, santos irmãos, olha aí, nós somos santos para a glória de Deus. Amém? Considerai, amém? Atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Oh, maravilha! Veja para mim o 10 e o 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10 e 14. E o outro deu Hebreus 3, 13 e 12. 10 a 14? Isso, 10, versículo 10 e o versículo 14. A qual vontade temos sido santificados pela formulação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém? Então está aí. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Não precisa mais. Ele já se entregou. Então nós o aceitamos e essa oblação, esse ato consumido pelo Senhor Jesus Cristo, Ele nos tornou santo. Amém? Como o 14 diz, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amém? Irmã Iraci? 13 e 12. E o Jefferson lá em 1 Pedro 1 e 2. Pode ler. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Amém? Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Entendeu? Louvado seja Deus. Aí já envolve uma história porque Cristo teve que morrer lá fora da cidade de Jerusalém. Né? Mas esse estudo nós vamos deixar para frente. Não vamos entrar dentro dele não para a gente aprender. Mas que Jesus Cristo morreu para nos santificar. Amém? 1 Pedro 1 e 2. Olha aí. Eleito segundo a paciência de Deus, ciência de Deus, Pai, e santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Amém. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Oh, maravilha! Somos santos. Somos santos em Cristo Jesus. Amém? E se nós somos santos em Cristo Jesus, devemos praticar as coisas de
santidade. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Ensinamos também que, através da operação do Espírito Santo, há uma santificação progressiva. Nós falamos da atitude que nós somos santos. Agora nós vamos falar da progressão da santidade. Buscar algo para nós chegarmos à perfeição. Louvado seja Deus. Pela qual se procura igualar o padrão presente de comportamento ao do estado profissional, né, de poder do Espírito Santo. O crente é capaz de viver uma vida de santificação progressiva, na qual vai crescendo mais e mais até a estatura de varão perfeito. Louvado seja Deus. Vamos lá para Efésios, capítulo 4, versículo 13, e o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 17 e 19. Efésios 4, 13. Quem achou? E João, o outro já vai lá para João. O Evangelho de João, capítulo 17, versículos 17 e 19. Vamos para Efésios 4, 13. Deixa eu ler o 4, 13. E aí já procura Romanos 6, de 1 a 22, irmã Iraci. O Jefferson procura João 17, 17 e 19. Eu vou ler o Efésios 4 e 13. Que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha aí, coisa linda, maravilhosa, não é verdade? Chegar à estatura de varão perfeito, o que a Bíblia está nos ensinando. João 17, 17, Jefferson. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E por eles me santifico no primeiro, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém? Glória a Deus, aleluias. Olha só, 17 de 17, santificados na verdade. Glória a Deus. A palavra do Senhor é a verdade. Amém? Irmã Iraci, achou? Romanos capítulo 6, versículos 1 a 22. Pode ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não se levamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecer às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentro de mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para os obedecer, pois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como
carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a injustiça e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Porque quando eles, certos do pecado, estáveis limpos da justiça, e que tanto tinham então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Continua. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então está aí, ó. Agora o vosso fruto tem que ser para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, o que nós vamos ser exortados aqui, que quando nós estávamos no pecado, nós praticávamos o desejo da carne. Agora que nós estamos na graça de Jesus, nós devemos praticar a bondade, os desejos de Deus sobre as nossas vidas, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Só peca se quiser. Só peca se quiser. Se não quiser, não peca. Porque não tem nada que nos force hoje a pecar. Porque os nossos desejos estão em Cristo Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veja para mim, confirma aí, para nós entendermos aqui que nós estamos buscando a santidade progressiva. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E o outro, vai lá, irmã Iraci, para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Coríntios 3, 18. Pode ler. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Somos transformados. Louvado seja Deus, de glória e glória. Amém? Isso é uma progressão. É o dia a dia, conforme nós vamos procurar cada vez mais a perfeição em nossas atitudes, nós vamos sendo transformados. Nós estamos alcançando uma santificação progressiva. Louvado seja o santo nome do Senhor. E vai assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pode ver. E o Gerson procura 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23 e vai assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E cada um de vós saiba possuir o seu vaso de santificação e honra. Amém? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhei da prostituição. Olha que coisa maravilhosa e forte. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Cada um de nós tem uma responsabilidade diante de Deus com o nosso corpo. E temos que colocar o nosso corpo em oferta de santidade ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus, aleluias. 5:23, Jefferson. E o mesmo Deus de paz nos santifique todo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e princípios para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa forte, né? Nós temos que ter o espírito, a alma e o corpo sem nenhuma mácula, sem nenhuma falha, sem nenhum pecado. É verdade? Então, para nós alcançarmos isso, nós temos que progredir na santidade. A cada momento de nossas vidas, louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Ensinamos que cada pessoa salva está envolvida em um conflito diário. Preste atenção. A nova criação em Cristo
ela guerreia contra quem? A carne. Porque, veja bem, enquanto nós estamos largados no mundo, nós fazemos o desejo da carne. Agora nós recebemos Jesus em nossas vidas. Jesus Cristo agora faz parte de nossas vidas. E Ele tem as normas para nós seguirmos. Ele tem as doutrinas dele para nós seguirmos. Então, a partir desse momento aí, vai começar a ter uma guerra. O desejo da carne com o desejo de agradar a Deus. Então, nós estaremos num conflito. Não é verdade? Ressaltamos que a provisão para a vitória é conseguida através do domínio do Espírito Santo. Depois vocês meditam lá em Romanos, capítulo 7 e 8, né? Então está aí, para conseguir a vitória. Para buscar a santidade. Amém? O conflito, contudo, entre a carne e o Espírito estará sempre presente, a menos que o quê? Quando deixará de existir esse conflito? Sabe quando? A carne e o Espírito, quando? Quando Jesus voltar ou quando nós morrermos. Aí esse conflito vai acabar. Por isso que a Bíblia diz que nesse mundo nós teremos tribulações. Porque há essa luta já principal aqui da carne contra o Espírito. Amém? Louvado seja Deus, aleluias. Ou só quando nós morrermos ou quando nós somos arrebatados. Que esse conflito ele vai acabar. Não aceitamos, portanto, a teologia da erradicação. Olha que coisa linda. Do pecado. Certo? Não adianta. Não aceitamos a teologia da erradicação do pecado na natureza humana. Após a pessoa haver aceitado Jesus, por entender que a mesma não tem fundamento da Escritura. Não é verdade? Porque tem muita gente que diz o seguinte: uma vez que você aceitou Jesus, está santo, está salvo. Não, nós temos que a cada dia, a todo momento, segurarmos a nossa coroa, a nossa salvação. Nós agora estamos brigando para não perdê-la. Ela está nos dada, mas ela só será consumada quando a igreja for arrebatada. Então, não adianta dizer que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a natureza humana está erradicada, acabou. Agora nós temos a natureza santa, nós estamos vivendo constantemente dentro desta luta. O que o Espírito Santo faz não é a erradicação do pecado, mas é providenciar vitória sobre o poder do pecado. Está entendido? Vamos lá confirmar então Gálatas 5, 16 a 25, irmã Iraci, e Efésios, o Jefferson vai lá em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24. Vamos confirmar isso aí, irmã Iraci. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 25. Vamos entender aí o fruto da carne e o fruto do Espírito. Pode ler. 5, 16 a 25. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não passais a cumprir. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, nas quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, benignidade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, inveja, combustíveis, bebedices, pisonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais se declara como já antes nos disse. Os que cometem tais coisas não entrarão benefícios. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, imitando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Se vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. Ou seja, então não tem como, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, foi erradicado o pecado. O pecado não existe, o pecado está no mundo, nós estamos no mundo. Então o pecado existe. Está aí os frutos do pecado,
e os frutos do Espírito. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Jefferson, Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24. A irmã Iraci já pode dar para Filipenses 3 e 12. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Que quanto ao transpassado, nós nos projetos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do órgão, e vós renovais o espírito da vossa mente, e vos revistais de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Por quê? Porque o espírito do entendimento antigo era a carne. Era o que não prestava. Mas agora nós devemos nos revestir do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É sim, sim, não, não. Ou estou no pecado, ou não estou no pecado. Amém? E nós, como estamos em Cristo Jesus, o pecado, ele está nos rodeando. Mas nós não devemos o receber nem praticar em nossas vidas. Então, a erradicação do pecado, ela não existe. Ela só vai existir quando nós formos morar com Jesus na Sião celestial. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmã Iraci achou para mim Filipenses capítulo 3, versículo 12, e o Jefferson, Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Pode ler. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Amém? Então está aí, ó, para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. A santidade. Nós estamos em busca da santidade progressiva, do varão, da varoa perfeita. Louvado seja o santo nome do Senhor. Colossenses, Jefferson, capítulo 3, versículos 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despisteis do velho homem com os seus feitos. E vós vestireis do novo que renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Amém? Não pintais uns para os outros, uma vez que vos despedistes do velho homem, despistes do velho homem com os seus feitos. Ou seja, aquela natureza que nós tínhamos antigamente no mundo, largada de mentira, de hipocrisia, de maldade, de tudo que não prestava, a partir desse momento agora, nós não devemos mais praticar, mas sim um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Quem nos criou? Deus. Amém? Em Cristo Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor. 1 Pedro, irmã Iraci. E o Jefferson vai para 1 João. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 16, irmã Iraci. E o Jefferson, 1 João, capítulo 3, versículos de 5 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Pode ler. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia imposta e ignorante. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, antigamente nós fazíamos o que não prestava. Agora a Bíblia diz que nós temos que ser santo em toda a vossa maneira de viver. É no falar, é no andar, é no vestir, é no pensar. Todas as maneiras agora, com Jesus em nossas vidas, nós temos que ser santos, como a Bíblia diz. Sede santos porque Deus é santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Jefferson, 1 João, capítulo 3, versículos 5 a 9. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pega. Qualquer que pega não viu nem o conheceu. Filhinhos, quem vos engana
Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém? Então, se nós somos nascidos de Deus, nós não podemos pecar. A Bíblia nos relata. Então, a salvação é isso aí. A salvação, ela se consiste em nós mantê-las em nossa vida. Em nós mantê-las em nossa vida até o dia do arrebatamento. O príncipe das trevas, o inimigo, ele vai tentar constantemente na minha vida, na vida da Iraci, na vida do Jefferson, com certeza ele vai sempre arrumar uma jazinha para tentar colocar nós a perdermos a salvação. Mas nós devemos estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém? Então nós só vamos ter a convicção da nossa salvação quando nós estivermos lá no céu, na Nova Jerusalém, que Cristo foi preparar, mas que nós podemos vencer o pecado, que nós podemos vencer a guerra que se guerreia contra nós, nas hostes do inimigo, aqui contra nós. Nós podemos vencer, observando as regras que aqui foram ensinadas nesta noite, para a glória de Deus, amém? Olhando sempre para Jesus, porque Ele tem compaixão de nós, reconhecendo que nós somos falhos, certo? Então nós somos santos, nós somos lavados, redimidos no sangue de Cristo Jesus, amém? Então nós vamos ficar por aqui. Hoje o estudo foi mais demorado, quando se fala a respeito da salvação é bem longa mesmo. Tinha mais coisa aqui, nós resolvemos não falarmos agora, né? Mas o que foi dito aqui tem muita eficácia em nossas vidas se assim nós praticarmos, né? Então vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração aqui para dar encerramento a este trabalho, para a glória de Deus, né? Agradecemos já a todos, não é verdade? Então oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, graças te damos por esta grande oportunidade, Senhor, porque o Senhor foi fiel, o Senhor é verdadeiro e o Senhor sempre será fiel para conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esta noite diante da Tua presença. Abençoa esta igreja, Pai. Abençoa esta família. Abençoa a vizinhança, Senhor. Todos os nossos familiares em Tuas mãos, Senhor. Abençoa todo o Teu povo sobre a face da terra, Pai. Opera maravilha, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Abençoa o decorrer da semana, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Levantem vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. E de todos os